Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, para o programa falando sobre o Espiritismo, aqui do nosso canal do YouTube, do 43º Conselho Espírita de Unificação, o nosso SEUMAR, que é o Conselho de Maricá, a gente dá o nome carinhoso de SEUMAR. Então, o nosso SEUMAR, ele promove essa atividade a fim de unir as casas espíritas num diálogo, né, sobre várias questões. Esse mês nós estamos aqui com a Karina Ocanha e com a Miriam Guimarães, que vão falar para nós sobre o setor da família, o trabalho desse setor que está localizado no CERJ, né, mas que coordena as evangelizações de família de todo o estado do Rio de Janeiro. Né? Estamos aqui também com o companheiro Sérgio. Dá-se boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos, né, mano? Mais uma vez nós estamos aqui. Boa tarde, Bernadette, Miriam, Karina, a todos os nossos colegas. A gente fala boa tarde, que a gente está gravando à tarde, mas vai ficar para sempre aí. Então, boa tarde, boa noite, bom É dia, quem estiver verdade. no horário que estiver ouvindo, mas que nos vejam, que nos ouçam para aprender, como nós vamos aprender hoje com as nossas companheiras, né? Sempre trazendo alguma informação da nossa querida doutrina espírita. Isso aí. Então nós vamos. Vocês querem se apresentar? Karina? Você, né? Meu nome é Karina, né? Sou de uma casa espírita aqui no Engenho de Dentro, Centro Espírita Amaral Ornelas, e eu sempre trabalhei com evangelização, num primeiro momento com a infância, juventude, hoje mais com a juventude, e hoje eu também fico um pouquinho trabalhando com os pais. Então hoje o trabalho acabou olhando um pouquinho para cada área da evangelização, né? E no CES nós somos aí uma equipe, né? Vamos dizer assim, trabalhando no setor da família. E Miriam? Olá, boa tarde para todos. Então, eu sou Miriam, eu pertenço a uma casa espírita que fica no Maracanã, 12º CEU, Associação Espírita Cabana de Antônio de Aquino, e também lá iniciei, assim, há uns quase 20 anos, o trabalho dentro da evangelização. E como a Karina, eu iniciei também com a infância, por muitos anos trabalhei com as crianças, depois, por muitos anos, trabalhei com a juventude, e depois a gente agora começou a galgar outro patamar, que é o grupo de pais e responsável também por alguns outros lugares, como o setor da família. Então, e com esse trabalho aí abrangente dentro da minha casa espírita, também coordeno a equipe do 12º CEU, também da área, né, do serviço dentro, né, de evangelização, e agora estamos aí formando essa equipe, nós três, trabalhando dentro, né, no CERJ e compondo o setor da família. Legal. É isso. Então vamos iniciar a nossa entrevista. Sérgio, você pode começar? Sim, então vamos começar com a Miriam mesmo, que acabou de falar por último aí, se apresentar. Miriam, conta para a gente aí como que está aí localizado o setor da família na estrutura do CR. Sérgio, nas nossas apresentações, uma hora a gente fala, porque é o serviço, porque é o setor, porque está a área. Então, como é que é isso dentro dessa estrutura do CERJ, que em algumas casas espíritas já acompanham e outras ainda não modificaram, ainda estão no antigo DIGE. Mas vamos falar, como é que é isso dentro do CERJ? Então, o setor da família está dentro da área de educação do CERJ. E essa área de educação, ela abrange vários serviços, né? Serviço da atividade mediúnica, de estudo do espiritismo, de atendimento espiritual, do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, que é o SAPSE, e aí chegamos no Serviço de Evangelização da Família. E o que ele abrange? Aí, dentro desse serviço, temos o setor da infância,
temos o setor da juventude e chegamos no nosso setor da família. Então, é essa estrutura que a gente vai caminhando, porque estamos dentro de uma área de educação. A evangelização ela está também intimamente ligada, como os outros serviços, à educação do espírito. Então, é mais ou menos isso aí, essa estrutura que faz com que cheguemos aqui no setor da família e que muitos conhecem como grupo, né, de pais e responsáveis. É isso. Muito bom, porque realmente muita gente faz confusão, né? A evangelização da família, e dá a impressão de que você tem que juntar a família toda. Não, cada um tem 3, né? Está bem dividido, e do que é chamado de setor da família trabalha diretamente com os pais e responsáveis daquelas crianças que estão ali, ou jovens, né? Agora, Karina, o que consiste, né? Como é o trabalho efetivamente no setor, num grupo de pais e responsáveis? Achei muito interessante porque o final da primeira pergunta ela já puxa para a segunda. Se a gente olhar um tempo atrás, nós falávamos muito no DIG. Eu sou do DIG, né? E o DIG era assim, Departamento da Infância e Juventude. Embora as casas espíritas elas já tivessem um grupo de pais responsáveis, não era contemplado na nomenclatura. Então, se entendia a evangelização como aquele espaço do jovem e da criança. A grande questão é que o jovem e a criança faz parte de uma família, está dentro de um contexto maior. Então, se precisava criar, precisa-se pensar numa terminologia de que acolhe todos. Então, quando a gente fala em família, a gente pensa que é preciso abrir espaços na evangelização para os pais responsáveis, que levam essa criança que está junto ao jovem, e muitas vezes também abrir espaços para a avó, porque a gente tem na evangelização, às vezes, os avós, tios, que são responsáveis direto. Por isso que a gente usa muito hoje pais responsáveis, porque às vezes existem outros entes familiares que são responsáveis direto pela criança e pelo jovem. E a gente quer que a casa espírita tenha esse espaço de acolhimento. E aí a gente vai conseguir entender melhor a família como um todo se a gente tiver o espaço da criança, dos jovens e dos pais responsáveis. O setor do SERJ, nós tentamos dar um suporte, dar um apoio às evangelizações de pais e responsáveis do estado do Rio de Janeiro. Mas como a equipe, vocês devem estar nos assistindo, perceberam, a equipe é imensa. Nós somos hoje 3, temos uma pessoa que esteve com a gente por muito tempo, no momento está de licença, que é a Neia, que também trabalhou muito para que esse trabalho... E outras pessoas, os grupos de ENEF, que acontecem nos dias de carnaval, que pensam família... Mas o objetivo, de um modo geral, é que a gente quer estar fortalecendo, no estado do Rio de Janeiro, os grupos de pais e responsáveis. E nós desejamos ainda mais. A gente deseja que, quando a gente pense em evangelização, a gente não pense criança separado de pai, jovem separado de pai. Por isso que a gente usa muito essa expressão família. Poxa, por que esse pessoal fala tanto família? Porque a gente quer que se olhe como um todo. Quando eu atender a criança, eu pense quem é a família dessa criança. Quando eu atender o jovem, quem é a família desse jovem. Então, isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa evangelização. Eu sou da época do DIG, né? Eu comecei na doutrina na época do DIG também. Então, isso é bom a gente ouvir falar a doutrina, porque algumas pessoas falam que a família mudou. A família não mudou, né? Os conceitos que mudaram por ter visto que a família sempre teve algumas estruturas que não eram aquela determinada socialmente ou até mesmo religiosamente, né? Então, agora nós estamos vendo aí a família não remodelada, mas a gente está enxergando como que sempre foi a família, porque a minha
família não é igual a família do outro. Muito bom. E aí a gente está vendo agora essa mudança. Eu queria fazer uma pergunta à Mira dentro dessa mudança. Né? Vocês estão planejando aí para este ano, quando ainda estamos com os grupos espíritas praticamente todos fechados ainda, e a gente sabe dessas estruturas que nós estamos falando aí da família, que muitas vezes, nesse momento, fica desorganizada. Não até porque eles querem, é um momento complicado. Isolamento, trabalho. Como é que estamos trabalhando aí o Sérgio nesse sentido? Então, Sérgio, nesse momento, como você está mesmo falando, né, em que ainda estamos e não sabemos até quando vamos ficar virtualmente, é importante nós darmos todos essa base, darmos todo o apoio possível e ajudarmos, né, na medida também do possível, a todos aqueles que vêm nos buscar. E as nossas ações, elas começaram agora, terminamos, na verdade, né, o início ontem, sexta-feira, de uma capacitação integrada, porque é fundamental o trabalho dentro da Casa Espírita, aliás, de todos os setores, mas aqui estamos, né, focalizando mais a área, né, de evangelização da família. Então, assim, de ser um trabalho integrado, ou seja, infância, juventude e família, a gente bota um parênteses entendendo que é um trabalho com pais responsáveis, aí inclui, né, os tios, avós e todos aqueles que estão nesse grupo. Então, assim, essa integração é fundamental. Aí nós iniciamos, há 3 sextas-feiras atrás, uma capacitação para os evangelizadores que querem buscar recursos, como fazer para trabalhar nesse momento virtualmente e que ficam, né, assim, fazer essas atividades, o que eu posso trazer, buscar para que mantenhamos todos ali, não digo presos, mas ali, vamos dizer assim, Focados, né? animados, sensibilizados, para que estejam ali com aquele comprometimento, mas sempre com a alegria do reencontro daquele dia marcado para a evangelização. Então, nessas 3 sextas, uma iniciou-se, né, com a Sandra Borba, fazendo, né, todo uma palestra, mas assim, né, focando no evangelizador, no evangelizando e tudo aquilo que é proposto para ele e falando um pouco desses momentos. Então, depois vieram essas 2 sextas, que ontem nós terminamos, mas quem não pode participar, vai haver uma outra sexta-feira, que é a próxima, onde falamos de planejamento, trocamos conversa, como estamos conversando agora, para conhecer melhor a dificuldade do outro, né, desses grupos de família, e como atendê-los, como chegar até eles, e as dificuldades são muitas. Então, essa ação é integrada, nós iniciamos, é o nosso pontapé inicial de janeiro, demos a partida. Depois nós temos, continuando mais à frente, uma ação que se iniciou no final do ano de dezembro, que foi lançado um censo, tá? Então, esse censo é para que nós possamos conhecer todo o nosso estado e as casas espíritas, melhor dizendo, com esse trabalho com a família. Então, essa, né, é uma ação que vai nos ajudar a fazer esse mapeamento e entender melhor as necessidades. Depois, mais à frente, nós vamos apresentar orientação ao Centro Espírita, que ele também vai colaborar com todos esses irmãos, com todos aqueles que trabalham à frente da evangelização, como das diversas áreas, mas o nosso foco aqui é a evangelização, e principalmente nesse grupo aqui, que é como você falou, Sérgio, todo mundo conhece e ainda isso é muito forte, o Digi para lá, Digi para cá. Então, isso aí é no Brasil inteiro. E nós estamos agora nesse trabalho de formiguinha, fortalecendo a família. Então, iremos apresentar seus fundamentos, bases, objetivos
para que as pessoas possam ter acesso e, diante daquela orientação, porque é uma orientação, você vai adaptar à tua realidade, é a realidade da casa espírita, com quem você trabalha, e vai ali caminhando. E mais à frente, aí também um pouco vinculado vamos dizer assim, a esse senso, nós conhecendo um pouco melhor, nós pretendemos fazer, aí com foco com aqueles que trabalham com pais e responsáveis, uma capacitação. Mas para isso precisamos conhecer melhor como se realizam esses trabalhos, o que está se precisando. E aí, em cima de todo esse material, nós pretendemos, mais à frente, talvez para o segundo semestre, aí a gente vai ver datas, né, meninas, a Bernadette e Karina, das datas que vão serem disponíveis para que possamos realizar, aí sim, né, uma capacitação para esses trabalhadores, para aqueles que querem trabalhar com a família e daí por diante a gente fortalecer mais esse trabalho. Então, são as nossas ações, a princípio, para este ano. Muito bom. Essa capacitação foi fundamental, né? Está sendo, porque ainda vai ter na próxima sexta-feira, e tivemos um número bem elevado de participantes, foi muito interessante, né? Em pleno mês de janeiro, com todo esse calor, as pessoas fazendo planos para o ano, depois de um ano tão difícil que a gente passou, né? Mas a gente percebeu que está todo mundo querendo realizar, que as pessoas estão com vontade. Então, eu acho que a vontade é o principal. Mas a gente precisa conhecer, né? E eu queria perguntar para a Karina, o censo é para a gente descobrir onde tem apagões, né? Onde não existe ainda esse trabalho. O que você tem mais a acrescentar sobre esse movimento do censo, né? Então, meus amigos, uma federativa, ela precisa pensar nas casas espíritas de todo o estado, não só a capital, mas o interior. Eu preciso saber dos centros de Maricá, de Piraí, de Angra dos Reis e de todo o Rio. E falando um pouquinho da nossa vivência, nós percebemos que existem casas espíritas que têm grupos já de paz, acolhimento para idosos, espaço para acolher a gestante, todo um trabalho, palestras sobre família na reunião pública, grupo de pais responsáveis, e existem casas espíritas que ainda não têm um grupo de pais responsáveis. Então, para que a equipe possa planejar as suas ações, nós precisamos de uma direção. O que é que nós vamos planejar? Quais são as maiores necessidades das casas espíritas no Rio de Janeiro? Eu convido a todas as casas para responderem e terem a certeza de que nós não temos nenhuma ideia de qualificar, quantificar, fazer qualquer julgamento. Nós precisamos ter um mapeamento do cenário. Se a gente percebe assim, inclusive por região, de repente, na região tal, muitas casas espíritas têm grupo de pais responsáveis, mas na região tal não tem. Então, a gente já vai saber que a região que não tem, ela vai precisar de um cuidado. Não, mas aquela região tem, mas acontece de uma outra maneira. Então, existem várias perguntas, porque isso vai ajudar não só o grupo de pais responsáveis, mas no questionário nós também perguntamos se tem evangelização de infância, se tem evangelização de juventude. Tem casas espíritas que têm evangelização de infância, mas não tem juventude. Então, uma federativa, para que ela trabalhe, ela precisa saber quais são as maiores necessidades para que elas possam trabalhar. Poxa, existem várias perguntas? Existem, porque o questionário ele vai facilitar que nós possamos saber, não temos a condição de visitar cada casa espírita. O Rio de Janeiro tem mais de 700 casas espíritas, só as adesas. Eu não estou nem falando da quantidade. Então, vocês imaginem
se eu, Miriam e Bernadette fosse com os nossos compromissos profissionais, familiares e da Casa Espírita e do movimento, a gente não vai visitar 700 casas. Mas, se cada casa responde esse questionário, é como se a gente visitasse, porque nós vamos ter um mapeamento por região. Percebam, inclusive, que quando você abre lá a telinha do questionário, aparece assim, um monte de formulário, porque é um formulário por seu. O que é o seu? É o Conselho Espírita de Unificação, para que possa facilitar a organização, uma determinada região ela tem um grupo de casas espíritas naquela região. Então, um grupo de casas espíritas no Meier, um grupo de casas espíritas em Maricá, um grupo de casas espíritas na Tijuca. Cada um desses grupos é um conselho. Então, a gente vai conseguir ver por região um mapeamento, mas a gente vai conseguir isso se hoje a gente conseguir sensibilizar cada um de que nos ouve de que é muito importante. Algumas vezes, como todo questionário, às vezes a gente lê alguma coisa e pode não parecer claro, calma, lê de novo. Mas ainda assim eu tenho dúvida, procura a gente que a gente vai estar aí para responder, vai estar aí para auxiliar, né? Que nós precisamos desse apoio que vocês podem trazer para a gente. A gente já está até feliz porque já tem algumas respostas, mas a gente ainda não teve nem a metade. E aí entra aquela outra questão também. A gente tem um prazo? Tem. Mas quanto mais rápido essa resposta é dada, mais nós temos tempo para planejar as nossas ações. Sim. Porque a gente sabe o mapeamento melhor. Então, fica aí o nosso convite, a nossa tranquilidade de que, ainda que a casa responda que não tem muitas questões, não se preocupe, porque a gente só quer conhecer o cenário, né? Legal, isso. Legal. É isso. Então, e aqui em Maricá, quem não recebeu, é só entrar em contato com o representante na sua casa espírita, o representante do conselho, do seu mar, porque nós enviamos para todas as casas. É claro que é uma resposta, é um questionário para cada casa, não é todo mundo que vai responder. Mas era bom, né, quem está assistindo, perguntar, já respondemos, nossa casa já enviou, porque é para colaborar, né, e a nossa região poder ser contemplada, de repente, com uma formação, com algum encontro, algum diálogo mais amplo sobre esse trabalho, que não é um trabalho antigo na casa, né, nem no movimento. Pelo que a gente sabe, né, a própria FEB tem somente 5 anos que conversa sobre isso. Agora, como a Miriam falou, né, nesse documento Orientação ao Centro Espírita, que a FEB acabou de lançar, é a primeira vez que a evangelização da família está sendo inserida, incluída no OSCE, como ele é chamado, né? Então, é tudo muito novo. Por isso que a gente está aqui promovendo esse encontro, porque essa conversa precisa se multiplicar, ela precisa ser replicada, né? A gente precisa entender. E o setor da família, dentro de uma casa espírita, ele é muito interessante, porque, assim, ninguém vai a uma casa espírita, todos que vão a uma casa espírita têm uma família. E, às vezes, a pessoa vai sozinha, durante anos, e a gente não sequer, né, não se envolve, sequer pergunta. E, às vezes, o problema daquela pessoa está... Às vezes, não, certamente, né, os nossos problemas que, às vezes, nos levam à casa espírita está totalmente relacionado ao nosso ambiente familiar. É um processo reencarnatório, é um processo de planejamento reencarnatório, que a família é a base. Então, a casa espírita que não enxerga a família como sendo alvo de todo o atendimento espiritual, né, está longe de fazer um trabalho eficiente, porque não adianta você evangelizar uma criança e nem conhece seus pais. Não adianta você estar conversando com alguém que sofre de uma depressão ou que tem lá um problemão e que você nem envolve as pessoas com quem ela convive, né, que vão também serem suportes importantes na recuperação, no tratamento de cada um de nós. Quer dizer,
Não adianta a gente achar que o ser humano vai evoluir sozinho, né? A gente evolui em grupo, né, coletivamente, e a família é a base, é o início de tudo. Então, por isso que a gente achou esse tema tão importante para esse mês, né? Eu e Sérgio conversamos e resolvemos trazer esse tema, né? Para que nas nossas casas, não só de Maricá, mas de toda a região que nos acompanham pelo YouTube, elas possam se sentir motivadas a, pelo menos, entender o que é esse serviço e como realizá-lo, né? Que certamente isso vai ser muito útil para todos nós, né? É isso, Sérgio. Vamos encerrando aqui, né? Nosso tempo não é um tempo muito longo. A conversa foi muito boa. Agradeço muito a presença de vocês, a disponibilidade, e queria que vocês dessem assim suas palavras finais, né? Para a gente ir encerrando. Karina? Então, começar, né? Eu acho que as palavras finais elas têm que ser sempre de bom ânimo, né? Como Jesus disse para a gente, tem de bom ânimo, vence o mundo. A gente tem aí na literatura espírita a ideia de que a família é importantíssima para a nossa evolução, de que o relaxamento dos laços de família ele traz um aumento do egoísmo na sociedade. E nós queremos tanto essa fraternidade, a gente quer tanto esse amor, essa pacificação dos homens, e isso começa nos nossos lares. Então, que a gente acredite, que a gente faça a nossa parte, e que a gente tenha certeza de que Deus e essa imensa espiritualidade está assim, olha, do ladinho de cada um de nós, quando a gente tenta dar a nossa contribuição ao mundo e fazer o nosso melhor. Obrigada. Miriam? Então, nós sabemos, né? Já pegando aí o gancho que a própria Bernadette e a Karina já falou, a família é importantíssima, ela é a base de tudo, ela é a base de uma sociedade. Se a sociedade não vai bem, é porque a família não está bem. Então, que não percamos esse foco da base, que é tudo que é a família, que é onde nós reencarnamos, estamos ali para, nesse reencontro, haver aquele reajuste, aquela reparação, e aquele fortalecimento dos laços. Então, ela é fundamental. Então, quando estamos dentro da casa espírita, é importante termos esse olhar como um todo, e reforçando o que a Bernadette falou, trabalhar a criança, o jovem, sem o contexto familiar, sem os pais irresponsáveis, fica uma lacuna ali aberta. Então, quanto é importante que nós tenhamos esse olhar, fortaleçamos esse olhar para aquelas casas que ainda não iniciaram nesse setor, que quando voltar, né, o presencial, estivermos presencialmente, que possam continuarem com esse pensamento, fortalecerem e fazerem um engajamento, uma divulgação para que seja implantado em suas casas. E aquelas que já o têm, é o bom ânimo, é a firmeza, é a confiança, é a alegria sempre de estarmos fazendo o nosso melhor. E nesses momentos que estamos virtuais, a palavra é sempre de confiança, desistir jamais. Estamos aqui, todas nós três aqui, representando, né, o setor da família, nos dispondo, né, a ajudar aquelas casas que possam vir a precisar e que não puderam participar dessa capacitação inicial, que possam estarem nos buscando para que possamos orientar, ajudar, auxiliar da melhor maneira possível para que esse contato, esse fio condutor não seja perdido. Que possamos manter essa firmeza, dessas famílias se sentirem importantes, acolhidas, e, apesar da distância, nos preocupamos com elas e buscamos sempre o caminho para chegar até elas. Então, família, ela é a base de tudo, o lar é a primeira escola e os pais irresponsáveis são os seus primeiros evangelizadores.
possamos continuarmos firmes nessa tarefa que é de hoje e será de sempre. Obrigada a todos. Obrigada, Miriam. Sérgio, com você. Agradecer, né, aos nossos companheiros de se disporem a vir aqui falar com essa questão tão importante, atual, no momento, né? E agradecer a todos aí e pedir para quem for assistir no canal do YouTube, então, em 2021, tem muito trabalho pela frente aí, de divulgação do trabalho. Vamos dar like, né? Vamos passar para os amigos, vamos fazer o nosso canal aumentar para que mais pessoas conheçam, entendam e valorizem a família e valorizem a doutrina espírita, que tanto valoriza a família. Essa é a nossa disposição para 2021, com todas as dificuldades. É isso aí. Então, vamos encerrando, sempre em nome de Deus. Um beijo a todas e até a próxima.